Quero compartilhar um pouquinho, a gente está compartilhando um pouquinho aqui da palavra de Deus, domingo para amanhã e à noite, sobre Jesus falando no sermão da montanha, ou no sermão do monte, né, que Jesus reúne ali, aquela ideia de Jesus formar uma nova sociedade, um novo povo, Jesus formar um povo que não seria apenas o povo dele, que tem essa esperança que nós temos, mas um povo que vive nessa sociedade, neste meio dessa comunidade, mas que aprendeu a viver com Jesus no meio de tudo isso aqui. O grande segredo, ou não vou dizer segredo, mas um grande desafio da nossa vida cristã é eu e você aprendermos a viver neste mundo com a certeza da eternidade e vivendo aqui os ensinamentos de Jesus. E tem uma das coisas que eu quero partilhar um pouquinho com você sobre Mateus capítulo 7. Jesus está encerrando o seu sermão ali da montanha, e no finalzinho, Mateus capítulo 6, no final, Jesus fala que ouve essas minhas palavras e aguarda, serão como um homem sensato que construiu a sua casa na areia, na rocha, tal, né? Aquela coisa toda, ele dá essa explicação, e aí no Mateus capítulo 7, Jesus então encerra esse sermão orientando eu e você de umas maneiras, como eu devo proceder para o meu relacionamento com o outro. Lembre-se que nós aprendemos semana passada que tudo que o que Jesus está ensinando é como eu lido com o outro, independente de como o outro lida comigo. Entenderam isso? As minhas reações, meus relacionamentos com as pessoas vai independer de como eu sou tratado. Essa é a nova sociedade, é o novo povo. Mas eu fui tratado assim, eu vou devolver. Jesus começa lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, ok? Mas eu lhes trago um novo ensinamento: ama teu inimigo. Se alguém te bater no lado, vira outra face. Por quê? Não é mais o ensinamento que eu e você aprendemos no convívio social sem Cristo. Agora, eu sou um novo povo, eu preciso aprender a viver nessa nova sociedade, não nessa nova sociedade, na mesma sociedade, eu sendo uma nova criatura, um novo discípulo de Cristo. Amém? Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia, eu quero partilhar um pouquinho disso comigo e com você aqui. Jesus vira para aqueles discípulos, para aqueles seus seguidores, eu e você, e Jesus diz assim: não julgueis. Isso, primeira coisa, né? Não julgueis. Houve um silêncio no céu. Apocalipse capítulo 21 fala isso, sabia? Só que lá no caso de Apocalipse, era o silêncio, era as orações dos santos chegando aos céus. Mas o texto aqui fala assim: não julgueis. Você julga alguém? A gente gosta de julgar, né? A gente gosta de falar do outro. A gente tem essa mania ainda pecaminosa de julgar a atitude de alguém, julgar a vida de alguém, julgar o jeito de ser, de vestir, de estar, o jeito de se expressar, o jeito de cantar, o jeito de tocar, o jeito de orar, o jeito de se vestir. Nós gostamos não que nós gostamos, eu tenho certeza que você não gosta, mas está em nós. Nós vamos sair daqui hoje e em algum momento você vai falar assim: nossa, você ouviu a palavra do pastor? Não precisava daquilo, né? Sempre a gente faz isso. E Jesus fala para mim e para você que nessa nova comunidade cristã, salva por Ele, convivendo na sociedade, uma das características nossas é não julgar pessoas. E aí Jesus fala assim, ó: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa louca. Da mesma maneira que eu e você julgamos alguém, Jesus está julgando as minhas atitudes, do mesmo jeito. Quando eu falo mal de alguém, Jesus está me julgando.
Quem aqui já foi caluniado? Quem aqui já foi caluniado? Levanta sua mão, pode falar, eu fui. Foi o capeta que usou um demônio dele, que entrou num maldito dele, né? Então, né, tudo isso, né? Então, a gente expressa toda essa raiva da gente, assim, né? Quem já foi caluniado sabe o que é isso. Quem aqui já foi julgado? Todos nós, em muitos momentos. Foi ruim, né? Foi ruim. E como é ruim quando a gente julga alguém. E o texto diz assim, não julgueis, porque da mesma maneira que vocês julgavam, vocês serão julgados. Julgamos o estilo de vida de alguém. Essa semana saiu no portal do UOL, tem uma parte lá no UOL que tem um testemunho de uma pessoa, de uma advogada baiana, de uma menina que foi criada desde pequena na igreja evangélica. E aí, aos 13 anos de idade, ela foi chamada na sala do pastor. E aí, isso tudo está lá no UOL, você pode olhar lá, tem uma reportagem sobre essa advogada. E ela, então, foi chamada, e o pastor falou para ela assim, olha, eu sei que você é lésbica, e eu quero fazer um tratamento com você de libertação. Levou ela para encontro com Deus, levou ela para todo tipo de libertação de cura gay. Levou ela. Ela voltou de todos esses retiros e ela voltou não transformada. Ela voltou com mais medo da igreja. Porque ela fala, aí eu estou falando o que ela fala, tá? Não estou julgando isso, tá? Ela fala que quando ela esperava mais ser cuidada, ela foi julgada. E às vezes, dentro das nossas comunidades, nós fazemos isso com as pessoas. Ao invés de eu e você sermos locais de acolhimento, nós somos lugares de julgamento. E se você continuar lendo a reportagem dela, depois ela se afastou da igreja, nunca mais quis saber da igreja, e hoje ela trata psicológica, tem psiquiatra, ela faz vários tratamentos e tudo mais, não por causa da igreja, toda uma vida que ela viveu levou tudo a ela a isso. E aí, lendo aquilo e lendo esse texto de Jesus, dessa comunidade que eu e você somos, a nossa função não é julgar, a nossa função é acolher todos aqueles do seu jeito, não do meu jeito. A minha função é acolher quem? O jeito do outro, para perto de nós. Porque é na comunidade de Cristo, e para mim isso é muito forte, é na comunidade de Cristo, e a palavra de Deus diz que é no meio do povo que Deus derrama a bênção. Que é no meio da igreja, do povo dele, não é longe do povo dele. É aqui onde Deus vai tratar pessoas como já tratou eu e você, e continua tratando eu e você, daquelas coisas internas que só eu e você sabemos que temos, que ninguém sabe a não ser Deus, e ele continua tratando eu e você. É o lugar do acolhimento, não o lugar do julgamento, não o lugar do apontar o dedo, mas o lugar de trazer para perto, de andar junto, de caminhar, de aí passar uma milha. Jesus fala isso, né? Anda uma milha com ele. Se uma milha não deu, anda mais uma milha com ele. É esse lugar, é essa comunidade, é esse lugar que as pessoas são envolvidas por esse amor de Deus. Parece ser utópico, parece ser uma coisa distante de nós, mas não é. Precisa haver transformação em nós, de não julgarmos e trazer para perto, cada um de nós. Muitos de nós que já vivemos, muitos aqui que têm aqui, que já viveram o processo de divórcio dentro da igreja no passado, sabem o que é o peso disso. Quantos já viveram isso? Ou quando pessoas que casaram grávidas viveram isso dentro do contexto da igreja, um julgamento, um peso. Eu não tenho saudade dessa igreja, não. Eu não. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dela. Eu tenho vergonha porque dos meus 14 anos eu apontava dedo. Quando uma menina chegava barriguda na igreja, que o namorado engravidou ela, eu apontava, nasce ali, ó. Eu tenho vergonha de mim. E eu fiz isso com algumas pessoas, colegas meus. Eu tenho vergonha disso.
de eu apontar dedo para quem tinha tatuagem, para quem chegava na igreja. A minha preocupação era se tinha tatuagem ou se usava brinco, não era a vida. Olha que ridícula, gente. Olha que feio. Julgar. E Jesus disse que da mesma maneira que eu sou julgado, que eu julgo, eu serei julgado. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e serem medidos pela mesma medida que você vai medir. E nós gostamos de falar, e isso está em nós, esses julgamentos. E Jesus olha para aquele povo e fala assim, e outra coisa eu quero dizer para você, não é só julgar. Por que você fica olhando o pecado do outro, se você tem, em vez de você olhar para o seu pecado? Por que você faz isso? E ele usa essa expressão, né? Ele usa assim, ele diz assim, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? É o dedo apontado. Está em pecado. O pecado dele é visível. Né? A mesma mão que aponta, Jesus fala que essa mesma mão tem que acolher. Ela não tem que apontar, ela tem que acolher essa mesma mão. E a gente esquece disso. Essa sociedade, esse povo, essa comunidade criada por Deus a partir do ensinamento de Cristo, da morte, da entrega do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é mais uma comunidade que julga, não é mais uma comunidade que condena, não é mais uma comunidade que fica olhando o pecado do outro, é uma comunidade que não olha o pecado, é uma comunidade que olha além do pecado, olha o ser humano. O ministério de Jesus é focado em pessoas, não é focado no pecado. O Evangelho não é focado no pecado, o Evangelho é focado em pessoas. E muitas vezes nós passamos tempos e tempos focando o pecado, apontando o dedo para o pecado, e esquecemos que o Evangelho de Cristo não é focado a mensagem de Cristo não é sobre pecado, a mensagem de Jesus é sobre a transformação de uma nova criatura, em Cristo Jesus. Não é pecado. Às vezes parece que quando você olha para a Bíblia, o Evangelho está falando de pecado. Não. O Evangelho está falando de vida. Vida em Cristo Jesus, não de pecado. Sabe por quê? Porque Jesus conviveu durante 3 anos com uma comunidade que só julgava. É uma comunidade que o padrão dela estava aqui em cima. E para você chegar aqui em cima, era impossível. Era um evangelho impossível de atingir. Era uma vida que era impossível de eu chegar lá. Meros mortais como eu e você jamais chegaríamos nesse lugar, jamais seríamos aceitos pelo meio da comunidade cristã daquela época, e Jesus sabia disso. Jesus veio para condenar aquilo e começar algo novo, a partir desse novo ensinamento, dessa nova comunidade. Jesus passou 3 anos ensinando as mesmas coisas, desde o início do ministério dele, ensinando a mesma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a mensagem primeira, 10 mandamentos, você pega os 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos é para o povo em relacionamento com Deus, os outros 5 mandamentos é o povo durante da comunidade. Jesus pega esses 10 mandamentos, transforma esses 10 mandamentos em 2, sendo o primeiro voltado para mim e para você como povo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é o convívio na sociedade, e ao próximo como a você mesmo. O mandamento de Jesus é claro, ele é explícito para mim e para você. Jesus, em nenhum momento, ele fala assim, olha, eu te dei autoridade, discípulo meus, vocês que estão aqui, eu dei autoridade para vocês sair julgando pessoas. Vocês podem sair daqui hoje e julgue todos aqueles que estão em pecado, façam isso. Não, Jesus fala para eles, divide os discípulos em 2 e fala assim, vão em todos os lugares. Vocês vão ter poder para curar, para perdoar pecado, vocês vão ter poder para restaurar vidas, vocês vão ter poder para isso. Jesus falou para eles iam ter poder para transformar em vidas de pessoas e não para julgar. E ele fala mais ainda, quando você entrar em algum lugar, você vai pregar o Evangelho, você vai trazer aquela pessoa para perto, você vai ajuntar aquela pessoa, vai falar do amor, vai falar que eu vim para transformar essa vida. Se ele não aceitar, você vira as costas e vai embora. É isso. Ele não fala, não aceitou? Então vai para o inferno. Ele não fala para os discípulos falarem isso. Ele fala para os discípulos ir lá e ser instrumento de restauração.
que é a minha função e a sua função, não de julgar. E eu vou dizer para você, eu continuo pregando a mesma mensagem de quando eu cheguei aqui nessa igreja. Há 13 anos eu prego a mesma coisa. Quem está aqui desde o início do ministério que eu estou aqui na igreja, eu continuo pregando a mesma mensagem. O Evangelho é de pessoas. O Evangelho não é de julgamento. Mesma coisa. Se você pegar um sermão meu no dia 10 de mês de julho de 2010, meu primeiro sermão foi aqui, foi no sábado, minha posse foi no sábado, o primeiro sermão foi domingo pela manhã. Você pode ler, é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus é a transformação de uma nova comunidade, um novo povo, nova forma de ver o Evangelho, nova forma de olhar para você, um novo meio de eu lidar com o próximo, não daquele jeito lá. E ele fala assim, ou tu dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, e não enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E ele vai falar para aqueles que estavam seguindo a ele ali, e ele fala assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, mas para não acontecer que eles pisem e os cães voltem-se e vos despedacem. Jesus está orientando aquelas pessoas, os seus seguidores, de que você vai pregar o Evangelho, você vai falar sobre o amor de Deus, mas alguns não vão querer seguir o amor de Deus. Não pregue mais para aqueles que não querem. Pregue para aqueles que querem. Irmãos, desafio meu e seu, é eu e você sairmos daqui hoje, olhando para a palavra de Deus, olhando para quem está perto de nós, não com o olhar de julgamento, mas o olhar que Cristo olha para mim e para você. O nosso desafio é ser parecido com Cristo. O meu desafio é ser parecido com Cristo em cada gesto. Toda vez que eu lido numa situação, e eu falo uma coisa para você assim, se você vier para mim para falar mal de alguém, você perdeu o seu tempo. Eu não converso sobre a vida dos outros. Não converso. Porque a vida do outro é a vida do outro. Muitos de nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Não podemos? Podemos. Mas muitas vezes não somos. Porque nós ouvimos. Quantas vezes você ouve uma história e passa ela para frente? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós julgamos a atitude de alguém sem conhecer a pessoa? Quantas vezes as pessoas vêm aqui na igreja? É engraçado, né? Porque assim, se você começar a chorar agora, alguém vai olhar e vai pensar assim, que deve estar em pecado. Né? Não é assim? Quando alguém está ministrando, alguém vem aqui na frente, que a gente dá aquele desafio, a pessoa vem aqui toda né, desejosa de caminhar, e ele vem aqui chorando, e aí deve estar em pecado lá, deve estar em pecado. Né? Às vezes a gente faz isso. Jesus fala, não, essa nova comunidade não tem mais espaço para isso. Essa nova comunidade não tem mais espaços para julgamentos. Essa nova comunidade que Jesus está formando é uma comunidade onde o acolher é mais importante do que o dedo. O abraço, o acolhimento, o trazer para perto é mais importante do que qualquer dedo apontado para qualquer pessoa. Meu desafio, seu desafio é pequeno. Tiago fala que a gente peca porque a gente não conhece. Eu quero desafiar você a seguir os passos de Jesus. Só os passos de Jesus. Senhor, Senhor, me ajuda aí. Eu dei uma escapada aqui hoje. Né? Surgiu. Vem cá, de novo. Começar de novo. Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero quando chegar no céu e eu quero resplandecer a tua presença. Eu quero brilhar com a tua presença. É o nosso desafio. Não julgar, não julgar. Hoje de manhã, nós vemos Mateus 6, verso 27, que ele fala que eu e você precisamos aprender a lidar no mundo.
e não se preocupar com as coisas deste mundo, porque a comida vai estar na sua casa amanhã. Seu saldo bancário será transformado. Às vezes pode ser do mesmo jeito, transformado pode ser do mesmo jeito, ou para baixo, depende de você. Mas o desafio meu e seu é o que ele fala: não se preocupe com amanhã. Nessa nova sociedade que Jesus está criando a partir de nós, como igreja e corpo dele, e é nós, irmãos, guarde isso na sua mente. É nós que vamos influenciar o mundo. Somos nós. Não é quem não tem Cristo. Quem vai influenciar o mundo a seguir Jesus é eu e você. Se eu estiver nos passos de Jesus, não julgando, não fazendo o que o outro fez comigo, eu estou ensinando uma nova maneira de viver em sociedade. É difícil? Claro que é. É complicado? Nossa, não fala, nem imagina. É difícil engolir? Muito difícil. Porque é muito mais fácil jogar o que está dentro para fora. Mas Jesus nos desafia. Engolir, tomar uma água purificadora, engolir e ir embora. Para começar de novo essa nova caminhada. Jesus engoliu coisas. Jesus, ele era uma boa pessoa, assim, de verdade, assim, eu queria ter convivido com Jesus, sabia? Talvez eu não ia entender muito Jesus. Talvez em alguns momentos eu seria Pedro, talvez. Né? O meu temperamento não é de Pedro, o meu temperamento é mais de Moisés. Eu sou mais um melancólico. Né? Talvez quando Judas fosse se suicidar, eu ia ficar chorando. Não vai não, Judas. Talvez eu ia ficar um pouco assim, né? Aquele melancólico, ver Jesus na cruz, e talvez eu ia olhar e falar assim, oh mestre, né? E ficar chorando ali. Podia ser tão bom se fosse de outro jeito, sabe? O melancólico, ele é assim, né? Ele é um problemático, né? O melancólico. Talvez eu não entenderia muito o ensinamento de Jesus. Mas quando eu olho hoje, como foi bom Jesus nos ensinar. Amém? Vamos entrar nessa nova comunidade e ser discípulos mesmo? Não vamos julgar mais não? Vamos fazer isso? Vamos? Vamos lançar esse desafio? Então, você vai, eu e você, nós vamos errar de novo. Nós vamos fazer um julgamentinho às vezes. Mas não será mais padrão de vida para nós. Não será mais o que nos dá prazer falar do outro. Né? Eu vou dizer uma coisa para você. Rede social, grande parte da rede social é tudo capeta. É tudo demônio aquele negócio. Né? Porque a rede social hoje se transformou em julgamento. Né? É ali que eu julgo, é ali que eu condeno. Não é assim? É. Você escreve um negócio com uma boa intenção, o cara lê e detona você, não entendeu nada que você falou. Eu nem escrevo em rede social. Eu nem escrevo, porque eu tenho medo. Né? Mas a gente tem que aprender a conviver nessa nova sociedade. Com rede social e tudo, eu preciso aprender a conviver. Amém? Vamos orar? Vamos sair daqui hoje com a certeza de que precisamos ser trabalhados por Deus. Talvez você já julgou, talvez você já falou muito mal de pessoas. Talvez você já ficou reparando o cisco no olho do outro. Talvez você já em algum momento, até que hoje, em algum momento você falou mal de familiares seus, você falou mal de pessoas, falou mal de alguém, você julgou pessoas. Mas hoje Deus trouxe à memória aquilo que a palavra dele disse: não julgueis. Eu vou dizer para você, querido, que Deus não está dando um conselho para mim, para você. Deus está nos dando um mandamento. Não julguem, não julguem. Não fere o outro. Não machuca a alma do outro. Não maltrate o outro. Não faça isso. Mas pelo contrário,
traga ele para perto. Lá em Gálatas, quando Paulo escreve lá em Gálatas, Paulo diz uma palavra, ele fala assim: se eu pegar alguém em pecado, eu como espiritual, eu tenho que chegar nele e orientá-lo pelo poder e no amor de Cristo Jesus. Não é julgar, mas é cuidar. Deus trouxe eu e você aqui hoje porque Ele cuida de mim e de você. E da mesma maneira como Ele cuida de mim e de você, Ele quer que nós cuidemos dos outros. Porque as pessoas que vão chegar para ser cuidadas perto de nós são pessoas feridas, machucadas, pessoas com traumas, pessoas magoadas, pessoas com vícios, pessoas que precisam ser amadas e acolhidas e trazer para perto, porque o amor de Deus cura. E eu e você representamos o amor de Deus neste lugar, nessa terra, no meio que vivemos, onde você estivermos. E eu quero desafiar você nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer participar dessa comunidade, de uma comunidade que ama vidas, que cuida de pessoas, que se preocupa com um ao outro, é onde você está. É essa comunidade aqui. Porque aqui o Evangelho de Cristo é pessoas. Aqui são vidas. Aqui é onde Deus trouxe eu e você para a gente nos juntarmos e formarmos um grande povo, aonde eu e você ajudamos uns aos outros, aonde o ombro e o braço um sustenta o outro. É nesse lugar, aonde é o lugar que você não é julgado, mas você é amado e querido pelo amor de Deus e querido por nós como teu povo. É aqui. Nesse lugar aqui não cabe julgamentos. Nesse lugar aqui não cabe dedo apontado. Nesse lugar aqui não cabe palavras malditas. Esse lugar aqui é lugar de restauração, é lugar de acolhimento, é lugar de tratamento, é lugar de caminhar junto. É nesse lugar que você está, porque esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.